Olá, garotas! Aceitam um shima? Bom, esse vídeo é pensando a semana que está começando e pensando que temos uma lua minguante a caminho. E aí a gente pensa, né, naqueles sentimentos mais profundos vindo à tona. Então, me ocorreu de fazer essa leitura para vocês. Tô gravando essa leitura no domingo à noite, tá? E ela vai entrar entre a madrugada e a manhã de segunda-feira, para que vocês vejam. Então, assim, pensando esse momento, pensando esses percalços emocionais que a gente pode vir a passar, eu tô aqui com 2 baralhos para tu escolher. Eu vou botar aqui embaixo na minutagem a escolha dos baralhos para ti, tá bom? A primeira escolha é esse baralho que eu gentilmente apelidei de Tarot Reborn. Ele é um Waite Smith numa versão vintage, tá? E a segunda alternativa é o Joá, que é um dos tarôs da Paulina Cassidy, que eu amo de paixão. Então, pensando essa semana, por começar aí a lua minguante, escolhe o tarô Reborn, né, o tarô Vintage, ou o Joá, tarô 1 e tarô 2. Vamos começar. Então, para quem escolheu o primeiro tarô, o tarô Vintage ou o tarô Reborn, como eu tenho brincado, porque ele parece o original, mas ele não é o original. Vamos ver então, para quem escolheu esse baralho, como é que a gente espera essa semana, como lidar com as situações, em que pé vocês estão no momento de vocês. Tudo isso para quem escolheu o primeiro baralho. Então, vamos embaralhar direitinho. Tarô embaralhado. Fundo de maço já vem com as de ouros. Tá passada? Eu tô passada. Eu tô passada porque lua minguante não é lua de as de ouros, né? Não é uma lua de novas sementes sendo plantadas. Na verdade, é aquela lua de revisão. Mas para vocês, o pique vai estar esse. Mas vamos à leitura em si, então. Olha, já abre com um cavaleiro de ouros, me mostrando que assim, ó, o momento de vocês, ele tá muito em torno dos objetivos, das metas, que vocês estão vislumbrando o futuro nisso e estão investindo muito do tempo, da inteligência, da energia de vocês, da construção mesmo de caminho nesses projetos, nesses sonhos, nessas vontades que vocês estão alimentando. Aqui a gente está falando muito de projetos no sentido de trabalho, no sentido de crescimento, no sentido de dinheiros, tá? Então é um momento que está muito favorecido para tudo isso, para o que vocês já vêm trabalhando, a diligência de vocês, o direcionamento de vocês. Então, assim, vocês já deixaram ao longo dessa alunação o terreno de vocês muito fértil. Quando eu me refiro à alunação aqui, eu me refiro ao período dessas luas, tá? Da lua nova para cá. A gente está indo para a lua minguante, então a gente está indo para o final dessa alunação. Bota aí um período de 28, 29 dias, tá? Vamos ver em cima disso o que está vindo bem na jornada. Olha o 3 de ouros. Muito trabalho envolvido, né? Muito trabalho. Já não bastasse aqui o Cavaleiro de Ouros nos trazendo isso, agora esse 3 de Ouros também nos trazendo esse movimento de muito trabalho, de parcerias que são feitas em torno desse projeto, ou dessa meta, ou desse objetivo que vocês estão tendo. Então, é daqueles momentos que a construção ela está se efetivando, não é porque ai, nossa, como essa mulher é linda. Não, é porque essa mulher tá ralando pra caramba para as coisas funcionarem. Então, aqui me confirma essa ideia de tu estares muito direcionado, muito direcionada,
A cabeça tá pensando só nisso, é aquela pessoa que quando deita pra dormir, assim, ó, não, amanhã eu tenho que fazer isso, tá conferindo checklist, tá planejando mais um pouco, tá tendo ideia e tá jogando no bloco de notas do celular, sabe? Parece que tu tá respirando esse projeto, né? Tá, mas o que que tá faltando aqui pra essa pessoa? O que que tá ruim? O que que não tá legal? Hum, a rainha de espadas. Aqui a gente tá falando um pouco de. São duas coisas, na verdade. Tá sendo uma pessoa muito prática, tá botando muito a mão na massa, mas a rainha de espadas ela pede um pouquinho mais de estratégia, porque parece que às vezes tu anda gastando uma energia aí que poderia estar sendo melhor utilizada se as coisas fossem melhor planejadas. Sabe aquela situação que, sei lá, tu decide. Vou dar um exemplo tosco, tu vais entender o que eu tô querendo dizer. Tu quer fazer uma mudança no teu quarto. E aí tu começa a arredar coisas. E puxa pra cá e puxa pra lá. Não, porque agora o guarda-roupa vai ficar aqui, a cama vai ficar ali, e piriri pororó. E vai dar tudo certo. Só que aí tu não mede nada. Tu simplesmente decide como é que tu quer mudar as coisas. E aí tu bota a mão na massa e começa a mudar as coisas. Quando tu vai encaixar a última peça, tu percebe que o guarda-roupa, se tu precisar abrir, talvez tu vai ter que fechar a porta, ou alguma coisa não tá batendo ali, porque a medida não foi bem pensada. E aí tu percebe que, putz, vou ter que reposicionar tudo aqui, porque se de repente eu tivesse calculado, eu não ia passar trabalho à toa, né? Eu ia fazer o negócio uma vez só, mas agora tô eu aqui reempurrando tudo e reorganizando tudo, e isso não estava no meu plano e agora vai ter que acontecer, né? Então, essa rainha de espadas está pedindo isso. Por mais que tu traga muita praticidade, tu é o tipo da pessoa que não tem medo de arremangar as mangas e botar a mão na massa. Só que algumas coisas poderiam ser feitas de uma forma ainda mais prática se tirasse ali 2, 3 minutinhos para pensar. Outro ponto é que tu tá contando muito com outras pessoas nesse processo. E a rainha de espadas, ela demanda um pouco que a gente delegue algumas questões. Então observa dessas coisas que tu tens feito, o que aqui pode ser a mãozinha dela. O que aqui pode ser delegado? Ó, isso aqui tu faz, né? Isso aqui não sei o que eu vou fazer. Sei lá, na tarefa de casa, eu não vou tirar o lixo. Os meus filhos ou quem mora comigo que tire essa semana, porque, sei lá, eu tô focada em outras questões. Então, aqui tem muito isso. Vamos delegar algumas funções, porque tem coisas aí, tem responsabilidades aí que tu não precisaria ter que fazer junto com os outros, sabe? Os outros poderiam fazer com mais autonomia. É isso que eu tô tentando dizer. Quando eu disse lá no início, né? Tu tá contando muito com os outros. Não é no sentido de não contar com essas pessoas, mas é contar delegando funções e não trabalhando junto, porque parece que tu anda querendo trabalhar aí. Eita, gata. Tu anda querendo trabalhar aí ombro a ombro num momento que, na verdade, tu precisa muito mais que as pessoas tenham um pouco mais de autonomia para conduzir as coisas. É mais ou menos isso que eu estava tentando dizer. Vamos ver um conselho para vocês. Rainha de ouros. Olha só a evolução dessa mesa. A gente começou com um cavaleiro e agora a gente tem uma rainha. Se a gente pensar nos degraus, né? Pajem, aí sobe degrau, cavaleiro, sobe degrau, rainha, sobe degrau, rei. Sair de um cavaleiro que está lá vislumbrando o futuro para uma rainha que está de fato é, alimentando, nutrindo esse futuro, fazendo com que esse futuro se encaminhe, se movimente, uma diferença, um abismo gritante aqui. Então, o que eu tenho para te dizer aqui é que tu precisa tomar muito mais essa postura dessa rainha de ouros do que desse cavaleiro. O cavaleiro ele tem que tomar muita ação, a rainha ela vai governar. Então, me confirma o que a gente falava sobre aquela rainha de espadas, de delegar algumas funções, sabe? Parece que às vezes tu não tá
tendo a dimensão ou a noção de tamanho de onde tu já chegou. Já tem uma evolução importante aqui. Não dá de tu te unir à plebe quando tu é uma realeza. Então aqui é aquele momento que a gente assume a nossa coroa, que a gente sai um pouco dessa ideia do cavalariço, né? Que o cavaleiro ele ocupa um lugar de servir à corte, né? E a rainha ela é parte fundamental da corte. Então aqui é muito isso. Ah, mas eu tenho que servir aos meus propósitos, às coisas que eu estou idealizando, às coisas que eu estou pensando, sim. Só que às vezes a gente tem que servir não como o cavaleiro que é mais serviçal, a gente tem que servir como a rainha que dá ordens, que planeja, que organiza, que, enfim, nutre aquilo ali, mas sem necessariamente botar a mão na massa em todas as etapas. Ah, aqui parece aquele tipo de situação. E aí eu vou falar do meu contexto, né, do contexto que eu conheço. Quando eu fui professora em escola, o planejamento das aulas é responsabilidade da professora. Eu não vou chamar alguém da coordenação para planejar por mim. Então, né, tipo, pensa na escalada, né? Eu como ali cavaleiro de ouros na linha de frente da sala de aula e a coordenação um nível acima. Como é que eu vou mandar? Vou dizer para a rainha, não vem aqui me ajuda a planejar. Não cabe, né? Então observa isso daí, porque talvez não, eu vou dizer essa bobagem. Pode me xingar, me comenta aí um xingamento bem feio. Não, não comenta xingamento feio, que senão a plataforma pode te banir. Mas bota um emoji aí bem bagaceiro para eu entender que tu te ofendeu. Mas, enfim, aqui é aquele famoso quem muito se abaixa mostra o cofrinho. Já dá de abrir um OnlyFans do teu cofrinho. Enfim, pérolas de Debs. O que a gente espera ao final dessa semana, né? O rolê dessa lua minguante. Pesado. 10 de espadas. Meu Deus. Cara, alguma coisa vai dar muito errado aqui. E assim, ó, principalmente em torno de exaustão mental absoluta. Eu acho que é por isso que a mesa está alertando tanto. Ocupa o teu lugar, lidera, delega, assume a frente como alguém que passa tarefas, mas que não está executando as tarefas junto. Porque isso aqui, o 10 de espadas, é uma carta de ruína mental. Não quer dizer que o teu plano vai cair por terra. Não, tem muito ouro nessa mesa aqui. Né? As cartas centrais, a rainha e o cavaleiro de ouros, me mostram que de onde tu chegou é muito difícil o tombo, né? Pode haver algum retrocesso, mas o tombo muito difícil. Só que com esse 10 de espadas é aquele momento que a cabeça da gente se exaure de um tanto que a gente quebra emocionalmente. Então, há que se ter equilíbrio, há que se ter pé no chão, há que se ser racional, há que se distribuir tarefas de fato, porque a coisa aqui tá. Quero mais uma para esse 10 de espadas. Tem decepção no caminho, sim. Com quem essa decepção é com quem tá escutando ou é com quem é de fora? Cavaleiro de espadas, ó. Alguém de fora que chega. É desse três de ouros aqui, é dessas parcerias que tu tens nesse teu projeto, essa tua conexão aí. Tem alguém nessa conexão que bota para quebrar, sabe? E quando eu falo de bota para quebrar, tem um certo confronto aqui, porque o Cavaleiro de Espadas, ele é um cavaleiro confrontante. Demorou a sair. O que essa pessoa pode fazer a respeito disso? 9 de paus, dependurado, 6 de ouros. Aqui há que se pensar antes de agir, principalmente com as pessoas, tá? Esse confronto, por a gente ter um cavaleiro de espadas, é alguma coisa muito ágil que acontece. Aquele tipo de situação que quando começa o estouro, quando começa a explosão,
A gente nem pensa e só fala, sabe aquele momento assim, ó, pum, quando eu vi saiu, que é um perigo, né? É isso que a mesa me mostra aqui. E aí, o conselho, né, principalmente com esse 9 de paus, me ocorre aquela música dos engenheiros, né? Eu não vim até aqui para desistir agora. Trabalha o teu ânimo, segura um tanto o teu tchan, que é muito sobre segurar o tchan, tá? Porque a gente tá falando de coisas que batem no teu emocional e que tu tenta devolver na mesma moeda. E aí, com esse dependurado, tem que transcender essa questão. É aquele tipo de situação assim, ó. Deixa eu pensar algo. Vamos dizer que tu teve um dia ruim em casa. E aí tu vai pro trabalho e tu tá muito estressada com o que aconteceu na tua casa. E aí tu chega no trabalho e alguém que tu deu boa noite, a pessoa não te respondeu, ficou esquisito, ou então, sei lá, tratou com uma certa indiferença, e daí aquilo ali te ferve o sangue, tu, tá, vem cá, eu te fiz alguma coisa, e aí tu desconta nessa pessoa uma frustração que não é com a pessoa que, sei lá, não te deu boa noite que tu esperava, mas é um problema que tu trouxe de casa, tá? Isso é esse cavaleiro de espadas aqui. É alguém que chega com uma atitude intempestiva, cria uma oposição, um desentendimento ali, mas que vai bater num calcanhar de Aquiles. E aí é aquele momento da inteligência emocional. Eu vou deixar isso me afetar, eu vou meter os pés pelas mãos e vou quebrar os pratos, ou eu vou dar um jeito de estar acima da situação. Olha a posição desse cara aqui, ó. Eu tô acima, eu tô te devolvendo de uma posição superior à tua. Ou seja, eu vou te devolver da moeda que eu tenho. Se eu não sou a pessoa intempestiva do desaforo, eu vou te devolver na moeda que eu tenho. E aqui vai ser muito esse lugar realmente de maturidade emocional para não ter quebras. Só que é aquilo, essa atitude desse cavaleiro de espadas, ela sozinha ela já é decepção. Sabe aquela coisa de, poxa vida, eu não imaginava que esse cavaleiro de espadas, alguém que me passa tanta confiança, tanta sinceridade, tanta verdade, ia ser essa pessoa que faz um negócio desse, sabe? Ou que fala um negócio desse, ou que exprime uma opinião dessa, ou tem uma atitude dessa. E aí aqui vai ser esse jogo de tu seres a pessoa madura na situação, para não dar um reteté. Mas aqui tem muito cheirinho de apunhalada pelas costas, sabe? Aquela coisa da máscara da pessoa tomba e tu acaba te decepcionando. Mas tem alguma lição aqui. Por que que isso acontece? 2 de ouros, 2 de paus e 2 de espadas, meu Deus! Os três dois saíram juntos. Olha, primeiro que é uma mudança, tá? E esse ocorrido ele vem para efetuar essa mudança. Mudança essa que, de certa forma, já deve ter percorrido a tua cabeça em algum momento, mas tu ficou naquilo, não sei se eu fico, não sei se eu vou, e talvez tu não tenhas ouvido a tua intuição como tu gostarias, tá? É aquele tipo de situação que, para manter a paz, eu tenho que gerar algum desconforto, tá? Então, o desconforto aqui parece ter a ver com o tipo de decisão que tu vai tomar sobre essa pessoa. Mas tem muito a ver com postura, tá? Principalmente com esses 2 de espadas aqui, ó. Veja que ela tá, né? Com as espadas cruzadas aqui, tá vendada, porque de certa forma ela tem que olhar para dentro. Ela tem que levar mais em consideração o pensamento dela, as opiniões dela. E olha que interessante que a lua aqui, ó, está minguante. É, meu bem, é uma situação que já não estava legal e que com essa lua minguante vai transbordar o bueiro lá, vai transbordar o churume, mas vai ser importante para tu fazeres as mudanças que tem que ser feitas,
principalmente para estabelecer um pouco mais de tranquilidade mental, tá? Porque parece que já não é uma grande novidade, já há um certo desconforto. Mas como essa pessoa é muito autêntica, tu acabas por ir tolerando e levando, e isso daí não vai funcionar. Claro, aqui vocês podem considerar tanto o campo profissional quanto o campo pessoal. Pensem que relação é essa que traz isso. E aí faz todo sentido no fundo do maço a gente ter esse as de ouros aqui, porque ele está trazendo justamente essa semente nova. É como se tu entrasse na lua nova num outro momento, numa outra jogada. É, E aí, quando eu falo da jogada, né, de todo esse processo, tem a ver justamente com a renovação que essa situação vai trazer. Olha o 3 de paus indo embora. Acho que tá bom por hoje, né? Então, agora vamos para a próxima leitura. Se essa leitura bateu contigo, deixa um like, te inscreve no canal, isso contribui tanto com o meu trabalho. E te espero numa próxima leitura por aqui pelo canal, quando me der na telha. Agora, para quem escolheu o Joá, vamos ver o que a semana e o fim da lunação reserva. Importante que eu te diga, tá? Lunação aqui eu me refiro ao período de 28, 29 dias, né, do movimento da Lua. Começou na Lua Nova e vai até o final da Lua Minguante. Como a Lua Minguante é uma lua, né, de emoções profundas, de tampa de bueiro abrindo, de Wi-Fi do cemitério ligando, é interessante a gente olhar com calma porque as emoções ficam mais sensíveis. Então, para quem escolheu o Joá, vamos ver o que temos para essa semana. Olha que já abrimos com um 4 de ouros no fundo do maço. Interessante pensar esse 4 de ouros, porque aqui a gente está falando de um momento que talvez tu estejas estagnando um pouco, tá? Com certos apegos, não necessariamente sentimentais aqui, tá? O 4 de ouros, ele muitas vezes ele vai estar se referindo a situações que a gente precisa fazer uma aposta. E quando eu falo aqui de fazer uma aposta, no sentido realmente de correr um pequeno risco, não é um grande risco, não é algo como gastar tudo que se tem, mas a gente vai fazer um pequeno investimento, um pequeno sacrifício para ver as coisas se movimentando. Vamos dar um exemplo assim. Eu faço um pequeno sacrifício no momento que eu gasto algum dinheiro para comprar um baralho de tarô. E aí, com base nesse gasto, eu vou ter um retorno das consultas que farei com esse baralho, né? Então, digamos que, ai, nossa, não tenho dinheiro, ou tenho pouco dinheiro, e aí eu uso esse dinheiro para comprar um baralho. Enfim, tu entendeu, né? Vou correr o risco aí de ficar uns dias, né, meio apertada, mas daqui a pouco esse dinheiro volta, porque vou colocar a ação, né, em movimento. Só que isso é amplo demais. A gente pode estar falando aqui de vida pessoal, de trabalho, de N situações, então tu vais pensar dentro da situação que tu está vivendo hoje, onde é que isso se encaixa. Mas vamos ver o que o tarô nos mostra sobre o teu momento. Qual é o momento de quem escolheu a leitura com esse baralho? Hum, hum. Entendi tudo. Agora eu saquei, agora eu entendi, agora tudo fez sentido. 2 de paus. Tá com o mundo nas mãos, literalmente, né? Podendo fazer boas decisões, podendo fazer boas escolhas, mas fica naquilo. Será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu quero? Será que eu não quero? Muito pensa, pouco faz, e daí os projetos não andam, né? Os desejos, as vontades não caminham. É interessante pensar que o 2 de paus ele sempre vai fazer a gente se questionar e avaliar as coisas, né? Pelos prós e contras. Isso é muito positivo.
O problema é que se a gente não se permite algum passo, a gente fica nessa inércia indefinidamente, né? Aí fica naquela coisa, me ocorre, eu acho que é do Forrest Gump que ela fala, né? Quem é o homem da base? O homem da base é quem? Quem é o homem da base? O homem da base é quem? Não se chega a lugar nenhum, porque a gente está fazendo só uma inversão, né? O ovo e a galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, foi a galinha. Tá, mas quem é que botou o ovo da onde veio a galinha? Ah, é, então foi uma galinha. Ah, não, mas e o ovo? E a galinha? E aí tu fica naquela doideira e não chega a lugar nenhum, nem vai. Então há que se pensar, né, um pouco de onde é que eu me posiciono nisso, né? Eu sou do time ovo ou eu sou do time galinha? E aí vai. O que que tem de bom nesse momento? O que está sendo produtivo? O que está sendo positivo? Que boas atitudes quem escolheu esse baralho está tomando? O rei de paus. Olha, é até contraditório, né? No meio de tanta inércia, nossa, que unha descascada, credo. No meio de tanta inércia, de tanto pensar, ainda assim, tu tá com um fogo que arde sem se ver aí queimando com força, com vontade, com desejo, com ânimo para fazer as coisas funcionarem. Então, assim, ó, eu vejo que tu tá num momento de energia muito boa, tu tá num momento de abertura muito boa. E, claro, essa tomada de decisão, ela precisa vir acompanhada de atitudes. Energia, lenha para queimar, tu tens, tá? Nesse ponto aqui, tu vens muito bem, né? É aquela coisa de pensa muito, não decide nada, mas tá ali, né? Online e roteando, com muita energia para se movimentar. O que que tá faltando? O imperador. Mais contradição, mais contradição. Eu tenho o rei de paus. Eu tenho muito fogo no fiofó para fazer a coisa render. Mas o que me falta é fogo no fiofó para fazer a coisa render. Mas aqui eu entendo, tá? O imperador, ele é cheio de atitude. Ele não fica se demorando para decidir nada. Ele vai lá e mete a cara e pronto e viu o que que deu e pronto, acabou e já era. Então eu te diria que essa mensagem, de certa forma, é um pouco de empurrão para que tu consigas bater o teu martelo e fazer o movimento. Essa leitura toda leva para o mesmo lugar, né? Desde o quatro de ouros que saiu no início da leitura, mostrando é, a necessidade de correr um pequeno risco para, né, que se tenha um certo ganho, uma certa resposta positiva do universo e tudo. Então, é um momento importante. É, pois é, aí é que tá, ó. O que que tá te movendo hoje? É isso que essa mesa me traz. O que que tá te movendo hoje? O que que te estimula? O que que te faz feliz? O que que te dá tesão na vida, nos projetos, nos caminhos que tu tá escolhendo? E por que que tu não tá te conectando mais com isso? Porque é justamente essa conexão o que vai te dar essa lenha toda para queimar. É, e vai fazer com que tu tome as iniciativas que têm que ser tomadas, né? Muito fogo na mesa. Imperador, dois de paus, rei de paus, é tudo fogo, 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 fogo. Só que aqui, por esse imperador vir numa posição de falta na mesa, me traz que, embora tu seja uma pessoa muito animada, que toma muita iniciativa, que faz as coisas se encaminharem, não é como se o que tu Não é como se o que tu tá fazendo agora ou decidindo agora movimentasse tanto assim o teu desejo, sabe? Aquela coisa de, ah, eu sou dessa natureza empolgada, cheia de iniciativa, mas, sabe? Ai, tanto faz. Tá faltando tesão aqui, tá faltando tesão. Conselho para esse pessoal acender esse fogo direito. Falou em acender fogo, o fósforo apareceu, né? Temos um as de paus aqui.
Então, de fato, vamos recuar algumas casas, e quando eu falo de recuar algumas casas, não é voltar atrás em decisões já tomadas. É nessa pauta que está te inquietando, tu voltar para a ideia inicial e pensar o que faz sentido para ti. E para algumas pessoas, isso aqui vai fazer referência a ter um plano maravilhoso dentro da sua cabeça, fantástico mundo de Bob, mas na prática não ter tirado nada do papel ainda. Gente, é muito fogo, é só fogo nessa mesa, tá faltando um pouco mais de praticidade. Tem que ver se esse plano, se esse desejo, se esse sonho, se ele é viável. E se sim, se ele é viável, como ele se torna viável? Meu Deus. É que não sei se vazou o som aí, mas os gatos estão possuídos, correndo, 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 correndo. Fala fogo, né? Fogo, 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 fogo. E os gatos enlouqueceram. Mas é isso, sabe? Tá na hora de transformar isso em algo palpável. É aquela velha história da meta alcançável, sabe? Ahn, vou te dar o meu exemplo atual, tá? Eu tô numa rotina de exercícios um pouco mais ferrenha, em prol da minha saúde, né? Bem bonita, não é para beleza, não é para emagrecer nem nada. É pela saúde. E aí, no início, ai, nossa, eu queria correr uma maratona, né? Ai, iludida. Pensa, quero correr uma maratona. Como é que eu vou correr uma maratona? Eu trabalho sentado. Eu não treino corrida. Eu não treino nenhum tipo de musculatura nas minhas pernas. O meu tênis é novo. Como é que eu vou correr uma maratona? É inadmissível pensar, sonhar um negócio desse. É coisa de maluco. Então, o que que acontece? Eu tive na prática as minhas lições e eu entendi que metas alcançáveis valem mais do que metas. Uau! Correrei uma maratona? Sei lá, em algum dia pode ser que eu corra. Mas eu não me identifiquei tanto com a corrida como um bom cardio, eu me identifiquei mais com a dança. Vou virar dançarina? Não, definitivamente. Mas eu botei uma meta alcançável. Tipo, hoje, o que que eu consigo? Ah, eu consigo fazer ali o meu tempo X de aula de dança, tomando consciência corporal, e é isso que eu vou fazer hoje. Então, eu vou lá, faço meu tempo X de dança, já em geral 40 minutos, uma hora, com consciência corporal, o que significa que nem todos os passos eu farei, porque talvez eu não conseguirei, mas a consciência corporal tá entrando ali, né, o movimento, alinha o ombro e não sei o quê, faz o movimento completo e a meta alcançável é essa. Então, se naquele dia eu conseguir bater o meu tempo mínimo e conseguir bater a meta de manter uma consciência corporal, não fazer as coisas que nem uma lula lelé, né? Que joga o braço pra cá, joga o braço pra lá de qualquer jeito e não é como se estivesse fazendo um exercício, meta alcançada. Queria maratona? Não, eu queria correr. Mas ainda não estou com físico para correr, então vamos dançando até conseguir correr. Essa é a meta alcançável. Traz essa ideia, que parece tosca, parece idiotice o que eu tô falando, mas traz isso pro teu momento. Dessa meta da tua maratona pessoal, sei lá, é o casamento dos sonhos, é engravidar, é uma promoção no trabalho, é passar naquele concurso, é correr uma maratona que nem a Debs doida. Qual é essa meta? A grande meta. Tá, e o que que te leva em pequenos passos até chegar nessa meta? Ah, hoje eu preciso me alongar melhor para trabalhar melhor a musculatura das minhas pernas. Então vamos alongando melhor. A meta alcançável de hoje, alongar melhor. Vamos viciar o tênis novo para não fazer bolha, né? Porque muito experiente. Fiz uma bolha terrível numa caminhada de uma hora. Voltei com o tênis na mão e caminhando de pezinho no chão, porque cumpri meu tempo de caminhada. Não com a qualidade que eu gostaria, porque as bolhas. Enfim, meta alcançável. Já alcancei essa. Viciar o tênis, já viciei o tênis. Já tá pronto para. O tênis tá pronto para correr. Daqui a pouco eu vou estar. Mas tu entendeu onde é que eu quero chegar. Então, quebra essa meta em pedacinhos menores que tu consiga ir aplicando, sabe? Ah, é o concurso, tá? Eu preciso estudar o que? Ah, são 500 páginas de estudo. Quanto tempo eu tenho até lá? Quantas páginas eu tenho que estudar por dia até a ocasião?
Ah, eu tô planejando meu casamento, tal. O que que eu preciso pro casamento? Ah, é o salão, é o bolo, é a roupa, é a decoração, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou contratar uma cerimonialista ou eu vou fazer sozinha? E aí, em cima do teu plano, tu vai trabalhando cada dia um pouco para ver que as coisas elas estão andando. Então, aqui quando a gente fala desse investimento, eu penso que tem muito mais a ver com investimento de tempo e de movimentos práticos do que necessariamente um desembolsar, porque tu tá desejando muito, esse coração tá super aberto, mas na prática tá difícil. Então volta umas casas, rever teu plano. Ah, mas eu não tenho plano, eu só sonhei que eu quero morar nas Maldivas. Ótimo, queremos morar nas Maldivas. Por onde a gente começa? Pela passagem do avião? Pela casa que tu vai comprar lá? Já tem dinheiro da casa? Como é que vai levantar esse dinheiro? Pequenas respostas para pequenas perguntas vão tornar a coisa mais possível do que agora. Que agora é muito fogo e pouca ação. Aí vai ficar punk, né? E essa semana parece ser muito decisória nisso, porque parece que esse assunto vai rodopiar na volta da tua cabeça. Pra caramba. O que que a gente espera enquanto desfecho disso? Ó, Pagem de Copas. Parece que emocionalmente tu não vai receber bem essa semana, tá? Talvez comece já pelo meu vídeo, né? Tu já deve estar. Ah, não, olha lá, a Débora inventando coisa, tá querendo me dar trabalho, tá querendo me incomodar. E tem aqui uma autopercepção emocional importante. O Pajem de Copas, ele sempre fala muito sobre a nossa sensibilidade, sobre a nossa intuição, sobre a nossa inteligência emocional. E parece que tem um certo temor aqui, um certo medo. Mas essa semana vai servir de amadurecimento emocional sobre isso, tá? Então pode ser que tu te sinta um pouco desafiado, um pouco desafiada em cima dessa situação toda. Mas vai ser bom para trabalhar, como eu costumo dizer, né, nos meus atendimentos, musculatura emocional, que é aquela coisa de a gente ficar um pouco mais resistente, um pouco mais resiliente, dar conta melhor das coisas que nos frustram, dar conta melhor de sair de posições de paralisia, de ficar muito pensando e não fazendo nada. Tem muita procrastinação nessa mesa. E essa procrastinação vai desembocar agora. Tu te prepara, que aqui vai ser cabeludo o negócio. Para onde esse pajem de copas leva? Temperança, 2 de ouros, rainha de ouros, enfim, cartas de ouros, porque assim, ó, ouros é o que vai trazer pro prático, vai trazer pra materialidade o que se planeja. Aqui onde eu me vejo é invertido, tava procurando a gata. Né? Então, assim, ó, parece que essa semana, né, com esse pajem de copas que vai movimentar o teu emocional, tu vai acabar dando uma revirada nas tuas águas, o que é muito importante. Em vez de ficar ali, ai, casal comprar uma bicicleta. Tá, mas e se eu fizesse os dois? E aí eu vou pensando as coisas por um outro viés, eu vou trazendo um pouco mais de resolução para isso, porque a temperança vai ter essa coisa, né? Dissolvendo, ou seja, é como se tu buscasse uma simplificação de coisas que dentro da tua cabeça estavam muito complicadas. É a Débora entendendo que antes de correr ela precisa caminhar, né? Não, peraí, então vamos caminhar, fortalecer essa musculatura para depois poder correr, perfeito, né? É esse movimento. A mudança de atitude no dois de ouros, de fato, né? Aquela coisa de essa turbulência que a vida vai te trazer durante essa semana, e é uma turbulência interna, é um conflito interno, emocional, vai te colocar nessa provocação, nesse agito de mudanças práticas, de atitude, de mentalidade, de movimento de fato em torno do que tu tá querendo. E aí, por fim, ao fim e ao cabo, a rainha de ouros, né? Essa gerente incrível e nutridora dos planos, dos projetos, das coisas que estamos trazendo à luz. Então eu penso que tu já vais entrar a lua nova tomando atitudes um pouco mais práticas em torno do que tu tá querendo, sabe? Tu já vai estar começando a dar uma caminhadinha para tua maratona, viu? Vai estar viciando teu tênis na dança para poder correr depois. Eu nem quero mais correr, gurias.
Essa que é a verdade. Não quero mais correr. Agora eu tô muito tranquila com a minha dancinha, tá? Vem aí a era Debs dançarina. Que barbaridade. Mas enfim, meu povo, turbulência essa parte, as coisas vão funcionar. Vai sair mais resiliente, com mais firmeza, com mais poder de decisão e principalmente com mais atitude construtiva na tua jornada. É como se o encanto dessa paralisia se rompesse, tá bom? Espero que essa leitura de alguma forma tenha contribuído para tua jornada. Se tu gostou, deixa um like, te inscreve no canal, isso não custa nada e me ajuda pra caramba. E te espero numa próxima leitura, eventualmente, quando me der na telha, estarei por aqui fazendo leituras. Me segue nas redes sociais e até uma próxima.